Oi, eu sou o Ronaldo Lemos, esse é o Expresso Futuro e hoje a gente vai falar de realidade virtual. Dá um friozinho na barriga mesmo. It's so exciting because I really feel like the sky is the limit. We've seen the technology evolve at such an alarming rate, and with mobile experiences, you're already halfway there. You have a cell phone in your pocket, you need a headset to pop it in, and you can transport yourself. If you can do something in the real world, that's what you should aim for. If you can't do something in the real world, well, what are those short, salient, impactful pieces that you can do in VR? Você acha que você fica muito tempo na internet, está lá no celular o dia inteiro? Aguarde a chegada da realidade virtual. Você vai ficar ainda mais tempo conectado. Por quê? Porque essa é uma tecnologia que engana o nosso cérebro para criar uma espécie de realidade sintética. A gente acha que realmente está imerso em um outro plano de existência. E essa tecnologia está se popularizando cada vez mais e tem um grande impacto sobre a sociedade e como a gente vive. O termo realidade virtual parece super moderno, mas na verdade ele foi usado uma das primeiras vezes por um dramaturgo francês chamado Antonin Artaud. E ele usava essa expressão para se referir à realidade alternativa que o teatro propiciava. Com o avanço da tecnologia, a partir de 1985, começaram a surgir pessoas como Jaron Lanier, que é um grande entusiasta e um precursor da realidade virtual no mundo digital. Ele definia essa tecnologia como um espaço imersivo, tridimensional, gerado em tempo real e capaz de enganar propriamente dita a forma como a gente enxerga o lugar onde a gente está. Então, uma tecnologia para nos tirar da realidade onde a gente vive e colocar num outro espaço de existência sintético. Para se ter uma ideia do como a realidade virtual está ficando importante, um dos festivais de cinema mais conhecidos do planeta, que é o Tribeca Film Festival aqui de Nova York, começou a ter uma mostra específica de trabalhos de realidade virtual. Só nesse ano de 2017, foram mais de 30 trabalhos exibidos nesse formato. A gente vai conversar com o Lauren Hammonds. Ele é nada mais, nada menos do que o programador do Festival de Cinema de Tribeca. Vamos lá! As we come into our 16th year, this is the 16th year of the Tribeca Film Festival, it really has developed into more of a storytelling festival. So we obviously have film as our backbone, and that's in the DNA of the festival, but we embrace stories on all screens. So we just recognize that people are using new technologies to tell stories, and we want to be sure to encourage that and just give them a great platform to share it. We have seen leaps and bounds in terms of the evolution of technology and also storytelling. So I think that creators and developers are working hand in hand to really push those boundaries and create great experiences that are totally immersive and totally transport you. From something like The Protectors that we have here, which is this totally immersive documentary about the Rangers in the Democratic Republic of Congo who put their lives on the line to protect the endangered elephants from poachers. Pieces like Draw Me Close, which kind of melds the idea of immersive theater and VR, where you have a live motion captured actress who you can actually interact with in a virtual environment. These are amazing leaps in terms of just how to tell stories and
new additions to, to making great work. Um dos objetivos é mostrar justamente os vários tipos de aplicação da realidade virtual, não só para o entretenimento, mas também para a educação e para situações até sociais. Por exemplo, um dos trabalhos trata justamente de uma pessoa que perdeu a sua casa e se transformou em um morador de rua. Então a tecnologia permite que você se incorpore naquela experiência, entenda o drama que é essa situação e, mais do que isso, possa desenvolver empatia para lidar com esse problema tão difícil. I'm from the Virtual Human Interaction Lab, and we're out at Stanford University. And what we study are the psychological and behavioral effects of VR. And there are really four main reasons that we use VR, or we believe that VR is really great for. Those would be if something would be dangerous to do in the real world, impossible to do, expensive to do, or counterproductive to do in the real world. Something like this piece here, where you're going through what it's like to lose a home, is you're embodying the life of somebody else. That's something that is very difficult, to do in the real world, and that's why we choose something like this. VR is a really great tool for empathy, but it's all about the context in which you use it, right? VR isn't a magical machine that you put on a headset and you suddenly feel more empathetic to everything around you. It's really about the context and the experience that you create. Something that we're really seeing right now with VR is just this major expanding, this expanding power of VR into all these different fields, and everyone's doing it from, there are pieces here that are really artistic and very abstract, and there are pieces here like ours that have a very specific social message. It's going in so many different ways. One of the things that we're seeing here a little bit, but not very much, but that I think will be a major use of VR is in communication across great distances. VR, just in our piece, you interact with a few virtual characters, and you can tell how great social presence can be in VR, and that can be the case if you're communicating in a way that we can't do with Skype, right? You can't look somebody in the eye and interact with them, and so social presence is really great with VR. We really believe in our lab that there are many really great uses for the current, mediums that we have out there: film, television, radio, real life. If you can do something in the real world, that's what you should aim for. But if you can't do that, if you can't do something in the real world, well, what are those short, salient, impactful pieces that you can do in VR? It's so exciting because I really feel like the sky is the limit. We've seen the technology evolve at such an alarming rate, and with mobile experiences, you're already halfway there. You have a cell phone in your pocket, you need a headset to pop it in, and you can transport yourself. A partir dos anos 90, muita gente achava que a realidade virtual ia virar um fenômeno de massa, que todo mundo ia começar a viver nesses espaços sintéticos. E olha, não foi bem o que aconteceu. Uma das razões que a realidade virtual não decolou nos anos 90 foi por um pequeno efeito colateral. Aqueles aparelhos que você tinha que colocar no rosto para entrar no mundo alternativo, eles geravam náusea, incômodo, e as pessoas passavam mal depois de ficarem mais de 10, 15 minutos com aquele negócio na cabeça. Esse problema começou a ser resolvido só a partir de 2009, quando um garoto chamado Palmer Luckey, que era um entusiasta da realidade virtual, começou a fazer experimentos para criar um novo tipo de visor, onde as pessoas não passavam mal, não ficavam enjoadas. Então ele, na tentativa e erro, conseguiu criar uma nova geração de aparelhos, e aí ele criou o chamado Oculus Rift, que é uma empresa que acabou sendo comprada pelo Facebook por mais de $1 bilhão.
graças a essa invenção que ele conseguiu construir sozinho na tentativa e erro. Enquanto a maioria das pessoas não tem um visor de realidade virtual, e aliás, nem sei quanto tempo vai levar para as pessoas se interessarem em comprarem um desses, o jeito de experimentar a realidade virtual é indo em lugares como, por exemplo, lojas e outras, vamos dizer, instituições que estão oferecendo demonstrações de como a tecnologia funciona. Nesses espaços dá para ter um gostinho do potencial da realidade virtual. Os planos da realidade virtual são ambiciosos. A ideia é que essa tecnologia se desenvolva tanto que a gente fique conectado 100% do tempo, de alguma forma consumindo mídia em realidade virtual o tempo todo. Agora, para isso acontecer, vai precisar de uma grande evolução desse aparelhinho aqui. Aliás, vamos fazer um teste para ver como é que ele funciona hoje? Vamos lá. Great. Dá um friozinho na barriga mesmo. Dá uma vertigem, né? Você fica meio com vertigem, vai sentindo ali mergulhar e tal. Mas aí é só fechar o olho, fica tudo certo. Você percebe que você não está ali naquele lugar. Só dá uma fechadinha de olho ali, dá tudo certo. Uma das coisas que me preocupam é que a realidade virtual tem a ambição de ocupar todos os espaços da vida, né? Então, com a evolução desses aparelhos, quem sabe no futuro não vai existir uma lente de contato que você usa e de repente a sua realidade se transforma completamente. Você passa a ter uma outra percepção do mundo, não só por meio da realidade, vamos dizer, virtual, mas também da realidade aumentada e de realidades mistas, que vão misturando o mundo físico com o mundo virtual. Isso tem uma repercussão política, porque imagine só, se você está imerso em algum tipo de mídia, esse tipo de mídia altera a forma como você se comporta. Nesse mundo do futuro, talvez nem tão futuro assim, em que a gente está o tempo inteiro mergulhado em alguma mídia, passa a ser muito fácil até manipular o comportamento das pessoas por meio, vamos dizer assim, de ações coordenadas ou outros tipos de iniciativa. No início do século XX, tinha cineastas, por exemplo, na União Soviética, que achavam que o cinema poderia ser uma forma de levar as pessoas à ação. Então a pessoa assistiria um filme, ficaria empolgada com aquelas ideias e imediatamente faria algum tipo de ação na sociedade. Olha, isso não aconteceu, porque, na verdade, o cinema é uma tecnologia que você consome num estado de repouso. Agora, imagina só a realidade virtual, em que você vai ser capaz de consumir mídia enquanto você age e faz alguma coisa pelo mundo. Será que isso não vai abrir espaço para uma nova geração de cineastas ou de produtores de conteúdo que querem, por exemplo, influenciar na forma como as pessoas atuam? Esse é um ponto para a gente pensar. Quais os limites éticos da tecnologia de realidade virtual? Se a gente pensar, essa tecnologia vai ser aplicada também para a educação, também para outras questões que podem ser bem complicadas, como pornografia, quando ela é feita em realidade virtual, ou até mesmo com questões de violência ou até de terrorismo. Se você usa essa mídia nova, é uma mídia muito poderosa que pode imprimir um impacto muito maior do que as mídias que a gente tem hoje. A gente está aqui no Whitney Museum, onde está tendo uma Bienal de Arte, onde existe um trabalho em exposição que usa a realidade virtual para tratar da questão da violência. Um artista encenou uma espécie de uma briga de rua 100% encenada, mas ele filmou aquilo com realidade virtual. As pessoas que visitam a exposição saem literalmente chocadas com aquela experiência, porque a mídia é tão poderosa
que as pessoas acabam abaladas como se elas tivessem presenciado uma situação de violência real. Quais os limites éticos disso? Tá aí uma boa questão para a gente pensar a partir de agora. Hoje a gente está vivendo o que pode ser chamada a era de ouro da realidade virtual. Tem um monte de empresa investindo um monte, acreditando que essa tecnologia finalmente vai virar uma tecnologia ultra popular. Um exemplo disso é o próprio Facebook, que acaba de criar uma aplicação chamada Spaces, uma aplicação que é justamente um uso social da realidade virtual. A ideia é que as pessoas entrem naquela realidade criada e possam se relacionar umas com as outras, inclusive conversando, batendo papo, num espaço que vai além do lugar onde você está. Além disso, você tem empresas como a Little Star, que estão surgindo como uma espécie de plataforma de distribuição para conteúdos produzidos em realidade virtual. Ela funciona como uma espécie de, vamos dizer, loja virtual, onde você pode encontrar os principais conteúdos e assistir direto da sua casa. Então ela é um canal que vai distribuir essa tecnologia que está ficando cada vez mais conhecida e popular. A lot of the barriers to entry for VR are, you know, a lot of people will have a specific phone, but they can't put that phone into a Gear VR. You need a Samsung phone. So what we do is we're able to actually take the content and transcode it across many different platforms so that it's available to everyone. What has changed in terms of immersive content that makes it exciting now? People are actually just more open to behaving in a different way. So when people come home from their day, they're used to going on Netflix or going on TV and watching more snackable content. So as far as virtual reality goes, people are more willing and open to a new medium and new technology. So I think that's one of the biggest changes that's made this medium now take off. Do you think the same way people have a TV room in their homes now, they will have a virtual reality room at some time in the near future? I mean, it'll be interesting to watch for sure. But I think that what we'll see kind of entertainment chairs more or less at home. So people are sitting in chairs that will move to, you know, either the beat of music or to the bass of a certain movies, things like that. So right. I think we will definitely see some technology come out in people's living rooms that will be really interesting. That should be fun. Yes, definitely. Então, vocês estão vendo, gente? Isso aqui é genial, porque não é um conteúdo que vai estar no futuro, que vai chegar daqui 10 anos. Hoje, nas principais plataformas, seja ela no seu telefone celular, quem tem um videogame, pode já ter conteúdo em realidade virtual. What we have here is the PlayStation VR. We have all of the best content on our platform in this device. So you can go in, I think if you look around a little bit using this, you can see that it's there's a newsroom. News studio. Yeah, so it's like you're in the news studio. That's and funny. You can see their news content right there. And so for music, we have all the music content in here that we feature. So this is all VR, right? So if you go to one of these concerts, It's you all- have the immersive experience of being there. Full 360 degrees. All right. Yeah, that's right. Deu para ver que tem muito conteúdo já. Isso aqui é uma espécie de um portal que você vai selecionando e vai podendo assistir e participando dessas realidades imersivas. Então, não é a mídia do futuro, já é uma mídia que está entre nós e vai ficar cada vez mais popular. So that's it. Wow. So this is basically, yeah. This is a render from inside the game. Wow. So basically you're in the middle of this battle Yep, and you can basically see the details and everything, right? that's right. Wow.
The consumer adoption is certainly happening, but you know, video is one part of it, and then interactive content is a whole other world where you know, you can stand up in the middle of the room and, you know, use one of these to sword fight with your friends or whatever. So or play sports. Or play sports, And so there's in VR there's a spectrum of different types of content, similar to how you can interact with some content on your TV by playing a game, or you can just sit back and watch Netflix. Do you think there will be like a series produced in immersive reality? Do you think that's the way we are going now? Absolutely, yeah. There's already series that are being created. A couple of them have been created. There are full-blown additional stories that are coming out that are associated with movies, not just marketing content, but additional storylines. And so, you know, what we're seeing adoption kind of across the board, from television to movies to publishing, you know, documentary style type things. Even record labels, you saw we have a pretty big music category. So music videos, and you know, we're seeing a pretty strong flow of content now. O custo de se produzir realidade virtual está caindo cada vez mais. Os equipamentos estão ficando cada vez mais baratos. A forma de você captar vídeo em 360 graus está ficando cada vez mais acessível, inclusive para você que está aí. Então, cada vez mais vai aparecer uma lógica do faça você mesmo a sua realidade virtual. Isso abre o espaço para uma explosão de conteúdos nesse formato. Por exemplo, conteúdos educacionais, políticos, notícias, documentários, tudo sendo feito de forma imersiva. Esse é o futuro da mídia. A gente vai estar cada vez mais vendo esse tipo de conteúdo aparecer, inclusive sendo feito por você que está aí. We're already seeing it integrated into the social media, you know, apps that we all are so familiar with. And so I think this will become a much more, either whether that means it's a plugin and they're using, you know, technology, 360 technology on the go, or, you know, augmented reality becomes the thing and it's actually integrated into everything that you do. And you're wearing a contact lens and, you know, you're able to buy something right there on the spot. I think it's definitely going to be, you know. So probably that's a future in which people consume media all the time, right? So they have media in their visual field wherever they go, right? Right, yeah. I know, it's out there to think of, but yeah, I mean, I definitely think that the more and more we are, again, becoming used to that, and people are more willing. Think about 3 years ago, we weren't necessarily watching like 30-second clips on Snapchat or something like that. And so that single company was able to change the way in which people ingest and are comfortable with using not only social media, but ingesting content. And so I think this medium is going to drive that change in human behavior as well. It's the kind of the perfect time where technology, software, hardware, and the society and how we're moving are ready for it. Do you see any applications, for instance, for education or like fields like that? Absolutely, yeah. There are a few studies where people are utilizing virtual reality in nursing homes or with people with Alzheimer's, and that's actually triggering memories in them that they used to have that they weren't able to access in their brain previously. So the implications just in terms of like neuroscience and biology, it's fascinating, and definitely for education and travel, we're seeing a lot of really great opportunities in medical, real estate. The possibilities are just really endless there. To be able to be transported to home, you know, to your grandmother that you haven't seen in years. So. And keep a memory that is completely interactive and like you're on it again, almost like that, right? You're right there. Yeah. It's incredible. Tem um grande teórico da mídia dos anos 60 chamado Marshall McLuhan, que tem uma frase famosíssima que diz: o meio é a mensagem. O que ele queria dizer com isso? Que qualquer mudança no mundo das mídias tem um impacto na nossa vida e na sociedade. Com a realidade virtual, isso não vai ser diferente. Essa nova tecnologia vai ter um impacto na forma como a gente percebe o mundo.
A gente está saindo de um momento onde há uma mera representação da realidade, numa tela, por exemplo, de TV, para se transformar em uma experiência imersiva. Então a mídia passa a virar experiência. Isso tem impacto para a política, para a educação, para a ideia de ensino, de aprendizado e muitas outras coisas. Então vale a pena a gente ficar de olho, porque a realidade virtual não é só diversão, é também uma tecnologia que pode mudar muita coisa da forma como a gente vive. Agora, é bom ficar de olho, porque esse tipo de tecnologia imersiva pode capturar totalmente a nossa atenção. Se hoje já é difícil você se desligar do celular e de outras tecnologias, imagina quando elas se confundirem com a sua própria realidade. Então é possível que a gente tenha, assim, pessoas optando por viver num mundo absolutamente criado, né, sintético, e deixando de lado a realidade tal como ela existe no mundo real. Esse é um ponto que a gente precisa prestar atenção, porque toda mídia tem um impacto na forma como a gente vive. E a gente precisa estar sempre batalhando para que esse impacto seja positivo.